É as filhas de Zelofede, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José, os nomes das quais eram Mala, e Noa, e Roglá, e Milca, e Tirza, chegaram. 2 apresentaram-se diante de Moisés, e diante do sacerdote Eleazar, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta do tabernáculo do testemunho, e disseram: 3 Nosso pai morreu no deserto, o qual não esteve na junta que se reuniu contra o Senhor na companhia de Coré, mas sim que em seu pecado morreu, e não teve filhos. 4 Porque será tirado o nome de nosso pai dentre sua família por não haver tido filho. Dá-nos herança entre os irmãos de nosso pai. 5 Moisés levou sua causa diante do Senhor. 6 O Senhor respondeu a Moisés, dizendo: 7 Bendizem as filhas de Zelofede, as de dar-lhes possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e passarás a herança de seu pai a elas. 8 Aos filhos de Israel falarás, dizendo: quando alguém morrer sem filhos, passarei sua herança à sua filha. 9 Se não tiver filha, derei sua herança a seus irmãos. 10 Se não tiver irmãos, derei sua herança aos irmãos de seu pai. 11 Se seu pai não tiver irmãos, derei sua herança a seu parente mais próximo de sua linhagem, o qual a possuirá, e será aos filhos de Israel por estatuto de regulamento, como o Senhor mandou a Moisés. 12 O Senhor disse a Moisés: sobe a este monte Abarim, e verás a terra que dei aos filhos de Israel. 13 Depois que a houverdes visto, tu também serás recolhido ao teus povo, como foi reunido o teu irmão Arão. 14 Pois fostes rebeldes no deserto de Zim, no conflito da congregação, ao meu mandado de me santificar nas águas à vista deles. Essas são as águas do conflito de Cádiz no deserto de Zim. 15 Então Moisés respondeu ao Senhor. 16 Que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação. 17 Que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. 18 O Senhor disse a Moisés: toma a Josué filho de Num, homem no qual há espírito, e porás tua mão sobre ele. 19 O porás diante de Eleazar o sacerdote, e diante de toda a congregação, e lhe dar as ordens em presença deles. 20 Porás de tua dignidade sobre ele, para que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeçam. 21 Ele estará diante de Eleazar o sacerdote, e a ele perguntará pelo juízo do Urim diante do Senhor. Pelo dito dele sairão, e pelo dito dele entrarão, ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. 22 Moisés fez como o Senhor lhe havia mandado, que tomou a Josué, e lhe pôs diante de Eleazar o sacerdote, e de toda a congregação. 23 Pôs sobre ele suas mãos, e deu-lhe ordens como o Senhor havia mandado por meio de Moisés.